Olá a todos! Como estamos começando agora as nossas aulas de filosofia nesse formato à distância, eu ainda vou demorar um pouquinho para adaptar as coisas, mas a ideia é fazer alguns vídeos curtos com algumas ideias, com algumas discussões para a gente botar a cabeça para rodar um pouquinho. Mas eu me dei conta de um problema que é alguns alunos chegaram a me conhecer, outros não. Uns tiveram uma primeira aula, outros não. E alguns, mesmo de outros anos, né, do segundo ou terceiro ano, eles não tiveram aula comigo. Então eu resolvi fazer dessa primeira aula uma grande introdução ou reintrodução à filosofia. Afinal de contas, um bom lugar para a gente começar tudo é propriamente o começo. Bem, para isso eu preparei alguns slides aqui, vocês vão me acompanhar aqui no canto da tela. Vamos conversar um pouquinho sobre o que é a filosofia, além de mais uma matéria para avaliar vocês, mais uma matéria para reprovar vocês e outras coisas assim. Espero que todos estejam me ouvindo bem e esse mesmo vídeo será convertido em texto para quem não tiver como ver o vídeo, sem problemas, e as atividades também serão distribuídas sempre em todos os formatos possíveis, né? Impresso, via WhatsApp, via Seguiduc, ok? Vamos lá aos nossos slides. Bem, primeiramente, uma boa forma de começar a falar de filosofia é falar sobre a origem da palavra. A palavra vem do grego, né? A própria filosofia antiga, nós costumamos falar que a origem dela vem da Grécia Antiga. A coisa, obviamente, é um pouco mais complicada que isso, mas, de toda forma, o termo realmente é grego. Foi Pitágoras, aquele mesmo do triângulo, que você já deve ter visto na matemática, que criou esse termo. E ele significa o quê? Vamos lá. Filosofia. Philo vem de philos, que significa amor ou amizade. O termo filia também tem a ver com isso, né? Então tem a ver com essa amizade, um carinho grande por algo, uma busca por algo. Afinal de contas, a ideia aqui de amar é a mesma ideia de você amar algo e buscar esse algo. E Sofia vem de sophos, sábio, e, portanto, gera o adjetivo sabedoria. Quando eu falo etimologia, né, para quem não sabe, quer dizer a origem de uma palavra. É o mesmo que faz um professor de biologia, por exemplo, quando explica que bios quer dizer vida e logia, logos, estudo. Então, estudo da vida é a biologia. Então, é a mesma coisa que estou fazendo aqui com o termo filosofia, que significa, portanto, amor à sabedoria. Essa busca pelo saber. Isso acontece por quê? Porque Pitágoras, quando diziam que ele era um sábio, ele dizia: eu não sou um sábio, eu sou um amante da sabedoria. Eu busco a sabedoria. Eu não tenho ela. Então, a primeira coisa da filosofia é isso. Um filósofo nunca é um sábio, nunca é alguém que tem as respostas às perguntas. É alguém que está buscando essa sabedoria e coloca essa busca como a parte principal da coisa. Bem, e aí vem a segunda pergunta. Então, na prática, né, tirando o significado do termo, o que é a filosofia? Não sei. Isso é a coisa mais difícil para um professor falar, né? Que você não sabe o que é a sua área de especialização, a sua formação, etc. Pois é, mas é porque a filosofia ela tem uma coisa muito particular dela, que ela não é uma coisa que dá para você pegar e falar, é isso aqui. Na hora que você consegue definir a filosofia, é como se ela mudasse. É como se ela servisse a muitas coisas. Mas para tentar responder mais ou menos, é como se você tivesse inquietações dentro de você e tentasse colocar elas para fora, tentasse explicar elas. É você olhar para o mundo e notar coisas que você não costuma ver e dar atenção para isso. Por exemplo, vamos lá, acho que todo mundo já teve algum momento, e eu gosto de dar esse exemplo, quem já viu com certeza vai recordar, né? Que todo mundo já deve ter tido algum dia que acordou sem saber o que estava fazendo da própria vida. E essa inquietação, essa dúvida com a vida, faz parte da filosofia. A outra coisa é quando você vai fazer alguma ação e se depara com a seguinte pergunta: o que eu estou fazendo é certo?
Isso é uma dúvida filosófica, uma questão da filosofia. Você tentar entender o que é certo, o que é errado, ou diante de alguma questão, de alguma grande coisa, o que é verdade, o que é falso. Fazer essas distinções, pensar sobre isso, colocar tudo isso em questionamento, é o papel da filosofia. Então essa interrogação aqui não está tão somente porque não sabemos, mas porque a filosofia ela tem a ver com dúvidas, mais do que com respostas. Basicamente, toda hora que você acha uma resposta, você pode perguntar um porquê dessa resposta. Tentar entender um pouco mais da onde vem essa resposta, e ao fazer isso você está necessariamente filosofando. Então, parabéns, todos vocês são filósofos por natureza. O que acontece é que ao longo do caminho nós vamos deixando quietas essas dúvidas, nós vamos reprimindo essas dúvidas. Colocam isso como uma coisa de criança, vamos dizer assim, perguntar muito porquê, querer saber muito das coisas. Então, mas na verdade isso é humano, né? Acho que se uma criança já tem isso na cabeça dela, a ideia de perguntar os porquês da coisa, é porque isso faz parte de quem nós somos. E a nossa criação e a nossa educação, e nisso é uma crítica a todo o sistema educacional, inclusive o meu papel aqui, costuma silenciar nós todos. Nós passamos sempre a fazer menos perguntas, a questionar menos, a nos indignar menos. E assim nós vamos ficando frios. Estamos no meio de uma pandemia, por exemplo, já morreram mais de 170 mil pessoas. E aí? Muitos vivem suas vidas como se nada disso realmente importasse. Talvez importe, talvez não, mas de toda forma, o ponto principal da história é: você já parou para questionar isso? Você já parou para pensar sobre isso de fato, a botar isso na cabeça e dar um tempo para tentar entender o que é isso, o que é esse número de mortos, o que isso significa, o que mudou no mundo nesse período? Todas essas dúvidas, e eu acredito que muitos aqui devem ter tido elas por causa da pandemia, fazem parte do pensamento filosófico. Geralmente quando a gente não está plenamente ocupado com coisas a fazer, etc., com a correria do mundo, a nossa cabeça ela joga a gente para a filosofia, joga a gente para esses questionamentos um pouco mais pesados. Bem, dito isso, qual vai ser o nosso objetivo aqui? O que eu quero com essas aulas? Eu falei, brincando no começo do vídeo, que isso daqui é mais uma matéria para dar uma nota para vocês, para reprovar vocês. Pois então, não é esse o meu objetivo. E também eu não quero que vocês decorem o que eu falo ou qualquer coisa assim. Eu quero que vocês conheçam alguns autores, as vidas deles e as principais ideias deles. Por que isso? Porque assim você começa a ter alguma ideia do que já se passou. Você não tenta criar, reinventar a roda, como se diz. Você já tem uma ideia do que existe ali, do que foi dito. E é lógico, não é para vocês decorarem esses autores ou virarem para aquilo e falar, é isso. Não. É para te dar mais material, para sua cabeça pensar. Por que isso é importante? Para você aprender a observar o mundo de forma crítica. Ou seja, você vai ter material para analisar e questionar o mundo. Todos nós temos dúvidas, mas a qualidade das nossas dúvidas a gente pode dar uma polida nela. A gente pode já tentar chegar com dúvidas direto nos pontos principais. Não questionar coisas tão muito simples, mas as coisas que importam. E, por último, para que eu faço tudo isso? Para fornecer ferramentas para o desenvolvimento pessoal de cada um. Eu não quero que vocês aprendam filosofia para uma matéria, para uma prova ou qualquer coisa assim. Não. Eu quero que vocês aprendam filosofia para quando vocês lidarem com alguma dessas situações que eu falei, alguma dessas dúvidas, alguma dessas inquietações, vocês saibam colocar a cabeça para trabalhar e trazer disso alguma coisa para você. Gerar disso um novo questionamento. Gerar disso uma nova crítica. Gerar disso uma nova inquietação. Porque é através das inquietações que a gente começa a observar e buscar formas de transformar o mundo. Não é à toa que eu falo isso. A filosofia ela é chamada de mãe de todas as ciências. Então, para alguém começar a estudar os animais, a vida, até chegar ao ponto de entender as células, etc., primeiro vem a inquietação filosófica sobre isso.
para alguém começar a entender como funciona a natureza, como que, por exemplo, funciona o movimento dos astros, entender como que tudo isso daqui está interligado de alguma forma, né? Se nós não fôssemos o terceiro planeta numa distância específica do sistema solar, nada disso existiria. É aí que vem a física. Mas os questionamentos que geram a física são filosóficos. E por aí vai para todas as ciências. A filosofia é a origem disso. E por ser a origem, também é na filosofia que você traz as perguntas para as ciências. Então, é por isso que eu acho que isso tem muito a ver com o desenvolvimento pessoal de cada um. Ver como você vai elaborar as suas perguntas, como você vai trabalhar tudo isso. Ok? Bem, eu vou fazer algumas perguntas sobre essa aula para vocês, só como uma verificação, algo bem leve. Não se preocupem em errar ou acertar. O meu objetivo é só verificar quanto vocês estão entendendo do que eu estou falando aqui, para a gente conseguir dar sequência para as próximas aulas, viu? Muito obrigado e por hoje nós vamos parar por aqui. Até mais.